Muito bom dia, quarta-feira, 24 de maio, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. E falando em informação, vamos conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas? Acessando com a gente gazetadealagoas.com.br, a gente abre aqui e abre também na tua tela aí, olha só. Câmara aprova arcabouço fiscal, né? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, com folga, por 372 votos a 108, o texto base do projeto que cria o novo arcabouço fiscal, principal medida econômica do governo Lula. Hoje haverá votação de destaques antes de a matéria seguir para o Senado. O texto recebeu 109 pedidos de emendas, todas rejeitadas pelo relator deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, né? Esse é um destaque aqui da Gazeta de Alagoas, mas também aqui CPI do MST tem início com bate-bocas e presidente sob investigação. Rios dão sinais de transbordamento e Defesa Civil pede saída da população. O nível das águas do rio Jacuípe e Camaragibe continua subindo e há previsão de mais chuvas fortes nessa semana no estado, deixando órgãos em alerta. Devido aos temporais, há 150 desabrigados desalojados aqui em Maceió, Rio Largo e Coruripe. A capital registrou o maior volume de chuvas durante 2 dias consecutivos. Olha só, a partir de domingo, a ANEEL autoriza energia 14,57% mais cara aqui em Alagoas. Esse percentual de reajuste anual refere-se às residências abastecidas pela Equatorial. No geral, contando com os consumidores, efeito médio é de 17,5%. Por que, né, será, né, gente? A gente precisa de respostas. Por que está saindo mais cara, então, o consumo de energia aqui em Alagoas, né? Olha, a TSE anula votos de candidatos eleitos em São Miguel. Silvânia nega a fraude do PRTB e diz que reverterá a cassação. Hábito da leitura, clubes do livro fomentam o hábito de leitura e põem literárias em debate aqui em Alagoas. Queda no preço da gasolina ainda não chegou a Maceió e CRB pega vitória em busca de reabilitação hoje em Salvador. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e se você quer se aprofundar mais neles, é só acessar gazetadealagoas.com.br, ser também assinante desse tradicional jornal aqui do nosso estado, tá bom? Olha só, gente, a gente tem aqui um recadinho para você, consumidor, que utiliza o transporte, né, de táxis aqui na nossa capital. É que você certamente vai continuar pagando mais caro pela corrida. Isso porque o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito autorizou a prorrogação da cobrança pela bandeira 2 aqui na capital. E a gente vai entender agora o porquê na matéria de Fernando Palmeira. O DMTT, Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, está chamando a atenção dos senhores taxistas permissionários da bandeira 2. Tem prorrogação de prazo, é uma boa notícia, mas estou aqui ao lado da Daniele Rose, que é assessora de controle da DMTT, e ela nos traz maiores detalhes e explicações para que o taxista fique atento e tenha realmente a oportunidade de ter essa prorrogação. Exato. O DMTT, ele prorrogou o prazo para o taxista usar a bandeira 2, né, por mais 90 dias. Lembrando que é uma escolha do taxista, a bandeira 2, né? A bandeira 1, ela é no valor de R$ 2,63 o quilômetro e a bandeira 2 é no valor de R$ 3,15. Então, nesse período, por mais 90 dias, ele vai poder escolher se ele quer rodar na bandeira 1 ou na bandeira 2. Nós temos aí um contingente de nada menos do que 3.195 permissionários taxistas e claro que a grande maioria quer optar para um faturamento melhor, não é? Exato. Inclusive essa medida, ela já visa tentar um equilíbrio econômico-financeiro para os nossos permissionários taxistas, né? Que a gente sabe que o custo para trabalhar, o custo para o serviço, ele é alto. E essa categoria não tem reajuste tarifário há 7 anos. Então essa medida vem para tentar esse equilíbrio financeiro para ajudar aos nossos permissionários a buscarem, né, o seu salário, o seu sustento. O presidente da DMTT, André Costa, ele salienta e diz que
há mais de 7 anos que não se faz esse tipo de atenção ao taxista. Portanto, é um momento importante, uma grande oportunidade para que todos acorram. Agora é bom a gente passar todas as informações de como deve proceder esses profissionais do transporte. Certo, é justamente isso. O André Costa é preocupado com a categoria, ele prorrogou esse prazo, né, onde eles podem usar essa bandeira 2, utilizando o valor de R$ 3,15 por quilômetro. E a gente está sempre em contato com as representações, né, da categoria para avançar no sentido de buscar melhorias para eles e para que eles possam concorrer, para que eles possam ter um equilíbrio financeiro para poder oferecer os seus serviços. Elias, você está sabendo, não? Sim, estou sabendo. Não foi definido, acho que, não sei porquê, mas estamos aguardando, vai aguardar mais 90 dias, né? E tem essa prorrogação e você aí, como taxista, profissional do transporte, está beneficiário também e sendo beneficiado. Perfeitamente. Então, a gente está aguardando. Vamos aguardar agora a negociação, como é que vai ficar. E, por enquanto, a gente está rodando a bandeira 2, não é isso? O DMTT, né, está sempre de portas abertas para os nossos permissionários. A gente busca diariamente ações para desenvolver uma ajuda à categoria, né, para que a categoria seja valorizada. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, com a SMTT. Entra no site do Maceió Online, SMTT Online. E qualquer coisa é só procurar lá a assessoria de comunicação que está de portas abertas para receber todos. Que maravilha, olha, importante oportunidade da velha SMTT, a DMTT ou DMTT como departamento agora, e você, taxista, que mesmo diante das opções das mais variadas, desde o transporte coletivo, a van, Uber, mas o velho taxista aí, herói da bandeira 2, está tendo essa flexibilidade da Prefeitura Municipal de Maceió através da DMTT, que é exatamente você ter os benefícios da bandeira 2. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, a gente continua falando sobre economia, sobre o peso no bolso do consumidor, viu? Olha, na semana passada, a Petrobras anunciou a baixa, né, no preço dos combustíveis de todo o país. Mas aqui em Alagoas, esse impacto positivo no bolso do consumidor está chegando de forma lenta. E é exatamente por conta disso que o PROCON aqui de Alagoas está realizando no dia de hoje uma fiscalização nos postos de combustíveis. Fernando Palmeira esteve lá mais cedo e traz informações para a gente. E até que enfim os preços começaram a baixar nos derivados de petróleo a partir da gasolina, o GLP, o gás natural de cozinha e por aí afora. E o PROCON está de olho, porque são muitas as reclamações que chegam a nós, da imprensa, às rádios, enfim, a todos nós da organização Melo e da TV Mar também, reclamando de que em alguns pontos o preço não tem caído como deveria. E aí o PROCON entrou em campo, está fazendo campanha de conscientização. Olha, desde o dia 17 de maio, que saiu a determinação da Senecom, certo? Porque nós estamos numa campanha desde dia 17 pegando os preços dos combustíveis, do diesel, da gasolina, justamente para a gente ter um controle de quanto eles vão baixar. Porque em média da distribuidora, da Petrobras para a distribuidora é 40 centavos, certo? Antes de ver quanto vem da distribuidora para os postos. Daí vai ter a média, porque isso é em média, é 40 centavos, tem locais que é 35, outro é 30, outro é 20, então varia de acordo. Quem vai determinar mais isso é os consumidores, se os consumidores ajudar, na medida que eles fizerem as pesquisas e ficar abastecendo nos postos que tiver o melhor preço. Porque na verdade não existe um tabelamento, hoje não existe tabelamento, existe tabelado, são cigarro. Cigarro é aquele preço que está ali, não pode mudar. Gás de cozinha, combustível, remédio, tem a BC Pharma, que é um livrozinho que eles controlam o preço. Tá entendendo? Vai de tanto a tanto. A mesma coisa acontece com os combustíveis. Então, por isso que nós estamos hoje nessa campanha de nacional com a Senecom, o Brasil todo, tá entendendo? Pegando, notificando todos os postos para que ele dê a nota fiscal de compra deles junto à distribuidora, para a gente poder fazer depois os cálculos, ver com cada um quanto é que eles estão baixando o preço. Eles estão cumprindo mesmo. Estamos notificando e pedindo a nota fiscal de compra dele de diesel e da gasolina junto à distribuidora para a gente ver o percentual que eles estão baixando. Porque é média para ser baixado 40 centavos, certo? É 40 centavos, mas não significa dizer que é 40 centavos todo mundo. Isso varia. É isso que eu digo. É importante que os consumidores procurem o posto, porque
procura o menor preço dos postos. Por quê? Porque isso é quem vai nos ajudar a cair de preço, porque como não é uma coisa tabelada, ela é controlada, é 40 centavos, mas tem posto que bota 39, bota 35, então é preciso que os consumidores façam essa pesquisa, porque a tendência é os outros baixar, porque se eu deixo de ir para o seu posto, vou para o do vizinho, a tendência é eu baixar, porque eu vivo de venda, eu baixar para poder os consumidores me procurarem também, não é verdade? João, você e todas as suas equipes que você coordena, que você gerencia, não só na capital, litoral, zona da mata, sertão, agreste, todos estão passando pelo mesmo crivo do PROCON do estado de Alagoas. Já começamos, inclusive agora a gente começou no dia 17 de maio, fazendo essa pesquisa de preço, e quando teve agora Delmiro Gouveia, que teve o governo anterior, pegamos em Api, alguns municípios ali, Delmiro, alguns municípios do sertão já foi pego os preços também para a gente monitorar. Aí daí nós vamos voltar depois para pedir as notas fiscais deles, a partir de hoje, estamos pedindo aqui na cidade, em Maceió, vamos voltar para pedir, justamente onde a gente pegou nesses postos, onde teve o governo presente agora, para pedir a nota fiscal deles de compra junto à distribuidora para ver quanto eles baixaram lá. O trabalho do PROCON Alagoas vai continuar monitorando a precificação, inclusive temos aí sendo anunciado já o dia do combate ao preço alto, mutirão de preço justo. Essa programação, como é que está dessa campanha que vocês estão empreendendo aí? Essa campanha a gente já está monitorando. Até o dia 30 de maio a gente está todos os postos, a gente está procurando. E estamos pedindo as notas fiscais a partir de hoje. Justamente que é para a gente poder avaliar se realmente eles estão baixando. E a gente só vai avaliar se a gente pegar a nota de compra depois do dia 17 de maio, que saiu esta portaria baixando de 40 centavos. Que aí quando eles vão pedir o novo combustível com preço já reduzido, para a gente ver quanto é que eles estão cobrando. Obrigado, João, em nome do consumidor. PROCON às suas horas. E aí, está sempre trazendo a informação, ouvindo a opinião do consumidor? É importante, e o PROCON Alagoas, né, tem a principal finalidade é justamente essa, de ouvir o consumidor, e o consumidor é quem será o grande avalizador dessas medidas, dessa redução. Nós contamos com o PROCON com os consumidores para que fiscalize também para a gente e nos municie de informações com relação a essa redução. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Mardon de Mello no canal 525 NET. Claro. Pois é, gente, olha, a gente traz aqui para o estúdio, né, um debate necessário, uma conversa necessária para a gente falar sobre a questão de reforma agrária e os conflitos no campo que aumentaram, acredite, 166% aqui no estado de Alagoas no ano de 2022. A gente recebe aqui no nosso estúdio o Carlos Lima, ele que é coordenador nacional da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, e vai explicar para a gente, né, um pouco desse cenário, na verdade, que a gente tem, inclusive, o lançamento da publicação Conflitos no Campo Brasil 2022, que vai acontecer amanhã, e a gente entende um pouquinho desse cenário. Bom dia para você, Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Quando a gente passa já de cara, né, esse número tão alarmante, 166% do aumento de violência por conflitos por terra aqui no estado de Alagoas, a gente se pergunta o que foi que aconteceu para que a gente tivesse, então, um aumento tão grande em um curto período, em um período curto de tempo? Na verdade, bom dia. Na verdade, é o que não aconteceu. A ausência de uma política pública, que seria a reforma agrária, eficiente, que garantisse acesso à terra, que garantisse às famílias que estão lutando por terra condições de produção, de fato seria o melhor caminho, o melhor instrumento para evitar a violência. Como faz um período de tempo que o governo se ausentou dessa pauta, que o governo não promove a reforma agrária, a tendência é que essa violência cresça. E, somado a isto, nós temos um período na história do Brasil recente de um governo que incentivou o uso das armas, que facilitou o acesso a essas armas, de um governo que não reconhece nos movimentos sociais um elemento, uma organização
que está a serviço da vida, que quer resolver uma questão histórica, que é a questão agrária brasileira. Enquanto o Brasil não resolver a sua questão agrária, nós vamos ter violência, nós vamos ter um custo alto para toda a sociedade. Carlos, quando a gente fala o termo reforma agrária, é um termo tão antigo. A gente já vem ouvindo esse termo desde a época de escola, da questão estudantil. É um termo muito antigo, né? Latifúndio, reforma agrária. Mas é uma coisa tão difícil de a gente ver de fato acontecer. Por que é tão difícil fazer a implementação da reforma agrária aqui no nosso país? O professor Luiz Salve de Almeida, recentemente falecido, ele sempre dizia que em torno da terra foi feita uma grande trama. E essa trama é para tirar os pobres da terra, para abrir espaço para a produção, para que o capital possa entrar no campo brasileiro. Então, assim, a terra no Brasil, ela virou sinônimo de poder. Então, partilhar terra, dar terra aos mais pobres significa repartir poder, dividir poder. Então, às vezes as pessoas não têm nenhuma relação com a terra, mas querem ser fazendeira, querem comprar terra. Se alguém ganha um prêmio na loteria, por exemplo, a primeira visão é: eu quero comprar terra, porque é como se fosse assim, para mim ser incluído nessa sociedade de consumo capitalista, eu preciso ter terra, porque aí me dá um pouco de poder. Então, aí reside, na minha avaliação, o grande problema da reforma agrária. O país teve diversas oportunidades históricas para realizar a reforma agrária. Na abolição da escravatura, como é que você pega uma população negra, um contingente daquele tamanho, e você não dá uma indenização social, não garante terra, não garante nada? Larga essas pessoas na cidade, pessoas que são acostumadas a trabalhar com a terra desde sempre, né? Exatamente. Então, nós tivemos o processo da República, era uma outra oportunidade de realizar a reforma agrária, não se realizou. Nós tivemos o processo antes do golpe militar, com a ação das ligas camponesas, onde a sociedade começava a entender a importância e a necessidade da reforma agrária. Um presidente que dizia: nas reformas de base é necessário fazer a reforma agrária. E era muito claro, teria que desapropriar áreas a partir de 1.000 hectares, próximos às BRs, próximos às estradas. Veio um golpe militar, veio o processo nosso de democratização, uma nova Constituição, e a gente também esperou pela reforma agrária. E a reforma agrária não ocorre no nosso país, porque ela depende de uma vontade política, de um Estado forte e de uma sociedade que cobra. Enquanto a sociedade também não entender a importância da reforma agrária, ela não vai se realizar no nosso país e no nosso Estado, infelizmente. E é claro que isso motiva cada vez mais a violência no campo também. Olha, a violência, Manuel Corrêa de Andrade dizia assim que a violência foi o instrumento mais eficaz que a elite encontrou para liberar a terra. Usou contra os indígenas, no sentido de ter terra, que essa terra seja liberada. Então, é um instrumento antigo e, do ponto de vista deles, eficaz por conta da impunidade. Por exemplo, o ano de 2022 se matou no Brasil, por conta de terra e de território, 47 pessoas. Se ameaçou de morte 206 pessoas e tentativas de assassinato 123. Uma questão muito séria é que essas pessoas que normalmente são ameaçadas ou que foram vítimas de tentativa de assassinatos, são elas que morrem. Então, nós temos 47 pessoas assassinadas no ano de 2022. Provavelmente, a violência tem uma tendência de crescer, mesmo com a mudança de governo, porque o campo está armado, porque tem um sentimento de ódio espalhado ainda muito forte na sociedade e esse pensamento de que a propriedade privada está acima de tudo, do bem e do mal, inclusive da vida. Enquanto a Constituição brasileira diz que não, que ela tem que cumprir função social, que ela tem que ter uma boa relação com o meio ambiente, que ela tem que ter uma boa relação trabalhista. E isso o Estado brasileiro nunca observou e nunca realizou a reforma agrária, por exemplo, em áreas onde houve trabalho escravo. O ano passado foram resgatadas 2.220 pessoas no trabalho escravo. Isso é uma chaga, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito.
Carlos, quando a gente fala sobre reforma agrária e utiliza o termo desapropriação de terra, a gente tem visto que isso tem ficado tão marginalizado nos últimos tempos, né? Toda a sociedade ela tem uma visão deturpada dessa questão de desapropriação de terra. Muita gente tem a visão, mas vai tirar a terra de quem já comprou, essa terra tem dono para dar a gente que não trabalha. Muita gente tem essa ideia, né? Essa questão da marginalização do movimento pela terra tem piorado ainda mais a situação? Sim, porque tem uma narrativa do agronegócio, especialmente, de que a terra só tem função quando estão nas mãos deles. E, por exemplo, mas as pessoas não sabem que na cultura da soja, por exemplo, mais de 50 toneladas de veneno. Na cultura do milho, mais de 15 toneladas de veneno. Então, o mal que esse tipo de produção tem feito à natureza e às pessoas, isso não tem sido fruto de debate na sociedade brasileira. E se constrói aquele discurso de que nós trabalhamos. Na verdade, as pessoas, as famílias foram historicamente afastadas, apartadas da terra. E qualquer movimento no sentido contrário de romper essa lógica da estrutura agrária brasileira, ela é combatida ora por violência, ora com a narrativa de que esse povo é preguiçoso, de que a terra está na mão de quem trabalha. Uma questão séria também é a origem dessa terra. Muitos desses que estão em cima das terras, plantando cana, eucalipto, muitas vezes não têm o documento, porque essas terras foram do Estado, essas terras pertencem ao Estado, e o Estado brasileiro e o Estado de Alagoas não tiveram a coragem política de resolver essa questão. Por exemplo, em Alagoas tem um mapeamento fundiário, desde a época do governo Lula e do governo Dilma, que começou em algumas áreas e ele foi paralisado por conta que esse mapeamento fundiário vai identificar essas áreas devolutas e vai identificar que alguns dos ricos de Alagoas estão produzindo numa terra que, na sua origem, não pertence a ele nem a família deles. E que essa terra deve ser colocada à disposição da reforma agrária. Mas o Estado brasileiro, o Estado de Alagoas, não quer fazer esse debate político, prefere fazer um debate político da CPI, por exemplo, do MST, que volta para atender a sociedade, que faz doação de alimentos, que produz sem veneno e coloca como presidente alguém que incentiva atos antidemocráticos, coloca como relator outro investigado por conta de corrupção de Madeira. Então, assim, se inverte a lógica e a sociedade, infelizmente, ainda acompanha ou aceitando ou sendo favorável a essa narrativa histórica que o agronegócio construiu no nosso país. Olha, semana passada a gente recebeu aqui no nosso estúdio a economista Luciana Caetano, renomada economista Luciana Caetano, e ela conversava com a gente sobre a questão do custo Brasil. Ela explicava que o custo Brasil ele deve melhorar após a reforma agrária. É preciso fazer reforma agrária para melhorar o custo Brasil. Procede, na visão de vocês concordam também com essa informação? Olha, eu dei esse sorriso porque a reforma agrária, ela é uma bandeira do capital. Os países desenvolvidos realizaram a reforma agrária, a Europa realizou a reforma agrária, os Estados Unidos realizou a reforma agrária. No Brasil, esse sentimento escravocrata que nos acompanha até hoje, ela não permite a realização da reforma agrária, no máximo, assentamento de famílias, porque a reforma agrária deve ser acompanhada de uma política pública que garanta estrada, que garanta energia adequada, água potável, posto de saúde, escoamento da produção. Qualquer país sério tem que trabalhar nessa linha. Quando você só assenta as famílias, você está deixando ela numa situação difícil. E também estudos demonstram que para criando 4 empregos no campo, a partir da reforma agrária, você cria apenas 1 na cidade. Então, assim, essa relação, ela é lógica. Só que o que está em jogo é dividir terra no sentido de dividir poder. Então, para um grupo da sociedade, ainda se acredita que ter o povo nessa condição de marginalidade, excluído das políticas públicas, excluído da terra, ainda é importante para manter os seus feudos, para manter o seu capital político. E não pensa que o país iria crescer
se todo mundo tivesse renda, se todo mundo tivesse uma melhor condições. Infelizmente, essa concentração da riqueza, da terra e também, de certo ponto, da política, evita que o nosso país cresça e, com certeza, a Luciana Caetano está corretíssima nessa análise, até porque ela é uma pessoa muito séria, tem feito estudos importantíssimos, pegando, inclusive, o estado de Alagoas como referência, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o lançamento, né, dessa publicação que vai acontecer amanhã. Acontece de que horas? Como é que vai ser debatida essa situação e apresentado também para quem pode participar? Olha, é aberto, né? Nós vamos tratar dos dados a nível nacional e dos dados locais. Nós vamos fazer uma apresentação desses dados, né? Compreendendo que esses dados estão se relacionando com pessoas, com vidas, né? Com ameaças, com violência. Depois, nós vamos ter testemunhos de algumas pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, que viveram esses momentos de violência em Alagoas. Nós vamos ter 2 ou 3 testemunhos, né, nessa questão, e depois nós vamos fazer uma análise a partir dos dados da violência e desses testemunhos dessas pessoas que sofreram violência, qual é a conjuntura, o que é que se apresenta como futuro para Alagoas e para o Brasil. E no final, nós pretendemos a criação de um grupo em defesa da reforma agrária e da democracia brasileira. E a gente precisa encerrar a nossa entrevista. Eu quero encerrar te perguntando o seguinte: há esperança? Qual é a expectativa, então, para esses próximos anos no tocante a essa situação de resolver os problemas de conflito por terra, de resolver os problemas da reforma agrária e, é claro, também diminuir a violência no campo? Olha, a CPT tem 37 anos que lança o caderno Conflitos no Campo. Amanhã, esqueci de dizer, vai ser na livraria Paulinas, no centro de Maceió, na Rua da Alegria. A gente lança há 37 anos esse caderno e a gente sempre tem dito, enquanto não se corrigir a questão agrária brasileira, nós vamos ter essa violência no campo. Claro que quando o governo apoia essa violência, a tendência é crescer. Quando o governo não apoia, ela diminui. Mas é uma questão estrutural. Enquanto não ocorrer a reforma agrária, a demarcação e a homologação das terras indígenas e quilombola, o campo brasileiro viverá essa tensão. Pois é, né? Que seja resolvido logo. Os estudos, como você já bem disse, há tantos anos, você já vem mostrando os estudos, né? Os estudos estão aí, mostram o porquê, mostra onde acontece. Vocês fazem um mapeamento também, né? De onde esses conflitos acontecem. Mostram o porquê e a solução. Ou seja, o trabalho está pronto, né? Basta pegar e executar. A gente mostra quem sofre a violência e quem pratica a violência. Então, assim, e muitas vezes o Estado brasileiro esteve à frente, no caso de praticar a violência contra o seu próprio povo. Então, assim, é delicado, século XXI, e a questão da terra não se resolve no Brasil. Pois é, né? Porque muita gente ainda tem a imaginação, ainda pensa que questão de reforma agrária é uma questão social, mas é uma questão econômica, é uma questão de capital também, né? Como você bem informou. Nós entendemos a reforma agrária como uma reparação social, claro, histórica, mas como um elemento para colaborar no crescimento do país, na produção de alimentos com qualidade e também na geração de renda para essas famílias e oferecer para a cidade, para quem não está no campo, uma comida boa que não faz mal a ninguém. Pois é. Muito obrigada pela tua participação. Tá? Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês.